E essa bronquite se complica de tal maneira que os órgãos começam a parar de funcionar. O rim, eu já urinava uma massa, o fígado estava entrando em colapso e outras partes do corpo. Eu já tive muitos recursos financeiros e as pessoas perguntam qual é a diferença na vida do cristão. É que o cristão, tendo ou não tendo, ele é feliz, porque ele tem o principal, né? Que é Jesus. Eu estou aqui porque eu creio que Jesus salva. Eu estou aqui porque eu creio que Jesus perdoa pecado. Eu estou aqui porque eu creio que Jesus liberta. Eu estou aqui porque eu creio no poder do nome de Jesus para transformar o mais vil pecador. Fala, gente, mais um Tete a Tete com a Pri começando. Eu tô muito feliz porque eu tenho falado para vocês que o Tete a Tete tem vivido um tempo novo do Senhor, né? Estamos recebendo pessoas do Rio de Janeiro, do Norte, do Nordeste, tem sido uma bênção. E hoje, gente, a gente tá lá em Miami, na Flórida. Sabe quem tá comigo? Eu tô tendo a honra de receber aqui o pastor José Carlos. Que alegria, pastor, tá te recebendo aqui. Obrigada, né, por ter sido tão prestativo e bem solícito. Obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço essa oportunidade tão especial, participar do Tete a Tete. Eita, que chique, nome gente! Sugestivo, né? O nome é realmente impactante. Amém. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão ficar tete a tete com Jesus Oh, glória, eu através creio. do que vocês estão fazendo aqui. Parabéns, Amém, Pri. pastor, amém. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. E eu tenho certeza que muitos já foram Em alcançados nome de e Jesus. continuarão sendo alcançados pelo Tete a Tete. Amém, gente, eu creio. A gente tem recebido muitos testemunhos dos testemunhos ouvidos. Isso tem sido realmente uma realidade. Eu tenho ficado muito feliz porque o propósito é realmente vida, são pessoas. E se as pessoas estão sendo alcançadas, esse é o... Meu Deus, não tem algo que nos deixa mais feliz, né? Com certeza. Pastor, antes de ir para Miami, antes de tudo isso, existe uma história, Com né? certeza. De onde o Senhor veio, qual é a origem do pastor José Carlos? Vamos começar daí. Vamos lá. Eita. O José Carlos nasce no dia 26 de março de 1957. Uau, José Carlos nasce num lar que não é cristão. ótimo. Aos 3 anos de idade, ele fica doente, pega uma bronquite asmática, e essa bronquite se complica de tal maneira que os órgãos começam a parar de funcionar. Meu Deus. Internado no Hospital Matarazzo, em São Paulo, numa segunda-feira, os médicos chamam os meus pais e dizem: leva para casa, porque não tem mais jeito. Essa era a palavra do homem. Era a palavra do homem. Eles não eram evangélicos, não conheciam Jesus. E naquela segunda-feira, chegando em casa, minha mãe desesperada, eu era o Imagina. caçula, chorando, e aquilo espalhou pela vizinhança. Ah, o filho da dona Zezinha foi desenganado pelos médicos e tal. E tinha um casal por nome Mário Baleiro e Ana Baleiro, que estava começando um GC na casa deles. Uau. Um grupo de crescimento. Um casal de Santos, Juvenal Aurora, vinham de Santos para fazer o culto na casa deles na segunda-feira. A Ana convidou minha mãe, nunca tinha convidado a minha mãe. Naquele dia, sabendo tudo que estava acontecendo, convidou minha mãe para ir no culto na casa deles. Os meus pais foram, era uma segunda-feira, segundo eles, chuvosa, Uau. fria, igual a gente Parece tá coisa vivendo. de filme, né? Parece coisa de filme, né? E eles foram. Ao final, o irmão Juvenal, que não era nem pastor, o irmão Juvenal e a Aurora, fizeram o convite para receber Jesus como Senhor e Salvador. Uau. Os meus pais se entregaram, receberam Jesus como Senhor e Salvador. Quando terminou esse momento, ele falou assim: agora nós vamos orar, se tiver alguém enfermo, nós vamos orar para Jesus curar. E estava eu lá, pele e osso. Meu Deus. Eu conheci esse cobertorzinho, era um cobertor azul, eu estava envolto nesse cobertor. Eles oraram por mim naquela noite. E é uma cidade que aparentemente é
quente, né? Santo André é meio termo, É meio termo? Tem épocas que é muito quente e tem época que E dá frio mesmo. Tá. faz um pouquinho de frio. Sim. É São Paulo. Sim. São Paulo da garoa, né? Tem esses altos e baixos. Eles oraram, eu fui curado instantaneamente. Uau. Nunca mais eu tive nada. Olha, bronquite asmática, o rim, eu já urinava uma massa, o fígado estava entrando em colapso e outras partes do corpo. Veio para casa para morrer. Então, naquela segunda-feira, o José Carlos Vicente da Silva foi curado. Os meus pais aceitaram Jesus. Jesus entrou na nossa casa, na nossa família. E tem sido assim, né? Jesus na nossa casa, na nossa família. E eu até tenho um livro escrito, Da Morte para a Vida, onde eu conto com detalhes, né? Tudo que aconteceu, a trajetória. Tudo e que onde aconteceu. a gente consegue acessar esse livro? Então, ele está sendo reproduzido novamente, ele já foi editado 4 vezes. E a gráfica que editava para mim, infelizmente, o irmão que cuidava de tudo isso está muito enfermo. Então eu mandei fazer uma nova diagramação, uma nova leitura dos textos para ver o que tem que mudar. E vai ser editado agora novamente. Glória. Tem data já, não? Eu acho que mais uns 15 dias vai estar pronto. Ó, daí a gente, chegando isso, a gente vai colocar na descrição aqui desse vídeo para você poder também ter acesso a esse livro, para essa história fantástica, porque eu estou, né? Literalmente agora você também, de frente com um milagre. Glória a Deus. Com certeza, de frente com um milagre. Glória a Deus. E como você viu, né? Eu tô aqui no Brasil desde o dia 26 de maio, né? De maio, praticamente pregando todos os dias. E eu não vou devagar, né? Não, mas vamos contar. Tu falou de 57, mas tem gente que não é bom de conta. Qual é a idade do senhor? Eu acho que isso... Gente, eu fiquei abismada. Ele teve numa live com a gente na sexta-feira, foi uma bênção. Tava lá com os jovens da Palhoça. E aí ele contou a idade no meio da pregação. Disse quê? Todo mundo ficou o quê? Qual é a idade do senhor? Eu tenho hoje 67 anos. Gente, 67 anos. A esposa também tem 64? Ela tem 66. 66? Meu Deus, mas ela tem e cara ela tá de melhor 30. que eu. Tá linda. Beijo pra senhora, quero conhecê-la se estiver assistindo esse vídeo. E gente, assim, eu tô encantada com a sua família. Amém. Encantada. Porque o Senhor, ele realmente faz milagres nos dias de hoje. E 67 anos, gente, pasmem vocês, mas ele faz exercício todos os dias. Olha a importância de cuidar do templo do Espírito Santo. Nós temos falado muito sobre corpo, alma e espírito. E o pastor, ele é pastor e ele cuida da saúde, sim, gente. Isso é precioso demais. Quantas flexões, pastor? Ele me contou o segredo dele diário. Vai, me conta. Então, é uma coisa, inclusive, que tem mexido com muita gente. Sim. Eu criei uma rotina. Olha. Eu mesmo fiz uma rotina diária, onde inclui, né, uma alimentação saudável. Sim. Falou até que era 0 açúcar, né? Eu ouvi o senhor falando, eu disse, não vou levar nem chocolate, então, pra ele. Porque às vezes a gente dá uma lembrança, não vou levar. me dá um prato de cenoura, frutas, de salada, ok. Então eu tenho essa rotina, que ela começa todo dia, 6 horas da manhã, com água, em jejum, e aí vai. Se a pessoa quiser saber mais da minha rotina... Vai ter que te acompanhar, né? É só escrever para mim, você pode depois dar o meu celular. Coloca ali também o teu arroba do teu Instagram para o pessoal estar acompanhando o senhor. Isso. Qual é o arroba? É facílimo de achar. Pastor José Carlos Silva. Ó, o editor já colocou aqui para você poder seguir, então vai lá, acompanha o pastor José Carlos. Eu aprendi, viu? Aprendeu. Por que acompanha e não seguir? Vai lá. Porque seguir a gente segue a Jesus. Ótimo. Né? Então acompanhe o pastor José Carlos. Então eu acho muito assim estranho, eu tenho tantos seguidores. Realmente. Né? Eu acho que se eu falar assim, tem várias pessoas, eu tenho tantas pessoas que me acompanham, que oram por mim, que intercedem, que estão vendo a veracidade daquilo que eu prego no púlpito. Ótimo, porque no púlpito é fácil. Isso. Né? Agora, o dia a dia, a vida com Deus,
Qual é o vida com a testemunho de família, vida dessa o pessoa? testemunho de Ótimo, vida, ótimo. né? Por mais que as pessoas usem o Instagram, Facebook ou outros meios para não expor a verdade, elas só expõem aquilo que ela querem, né? quer, Mostrar uma só máscara. o lado bom. Sim. No meu não, é o meu dia a dia mesmo. Amém. Eu tô num propósito de ser Instagram de abril até dezembro, né? Aí o que eu recebi de ligação, porque eu também tava ali o tempo todo me comunicando, falando o dia a dia e tudo mais, e realmente era minha rotina, né? Era vida digna daquilo que eu tava vivendo. E aí eu parei de postar. O que eu recebi de ligação, pastora, tu separou, aconteceu alguma coisa? Misericórdia, gente. Tá repreendido em nome de Jesus. Eu só tô num propósito com Deus. Aqui o pessoal já achando coisa, olha só, né? Falta de acompanhar, mas daí é outro extremo. É porque quando você usa bem usado, com propósito de quê? Impactar vidas, levar Jesus para as pessoas. Então é uma ferramenta muito boa. Poderosa. Agora, quando você quer usar para se aparecer e mostrar uma coisa que você não é, aí é ruim. Aí e fica pesado até para a pessoa que está fazendo, né? Exato. A pessoa não sabe, mas está cheio de carga ali que pode ser tirada, porque, gente, não adianta mostrar o que não é, o que não está acontecendo de fato. Então, tem que viver uma vida verdadeira em Cristo, né? E aí, o senhor estava contando, né? Agora eu vou voltar na história que eu fui tirando do eixo, falando de saúde, de idade, porque, gente, então, eu fiquei vamos fechar essa questão da saúde? Isso, então, ótimo. Nessa questão da saúde, eu estou transmitindo, passando para as pessoas o cuidado com o corpo, o cuidado com a alma, o cuidado com o espírito e o cuidado com a família. Uau! Então eu tenho ministrado no particular para muitos outros pastores, eu passo para eles a minha rotina, eu passo para eles os suplementos que eu uso, né? Que eu fui descobrindo nesse período, porque eu já cheguei a pesar 85 quilos. Nossa. Com 1,65 m, você imagina que maravilha que era. Tava um pouco sobrepeso. Tava um pouquinho, né? Uma bolinha, né? E aí, pastor? Então, aí eu fui aprendendo, fui fazendo mudanças de hábito, mudanças na dieta, e hoje... Mas que bom ouvir eu posso, sabe, viver bem e transmitir para outras pessoas. Com disposição, né? Porque disposição. Tem aquela frase, né? Agora eu não vou lembrar de quem, porque esse dom é do meu esposo. Ele sabe quem falou, o que falou, e isso é maravilhoso. Eu ainda não tô nesse nível, mas tem essa questão, né? Que ele tinha uma mensagem, um cavalo, e ele matou o cavalo. De quem é essa frase? Não sei, vou pesquisar para te falar. Mas matou o cavalo. Então, gente, o Espírito Santo, ele nos deu o corpo para que a gente possa levar a mensagem, transmitir. E se eu não cuido dele, e é tão bom falar sobre isso, porque por muito tempo a gente diz assim, crente come, né? Crente gosta de comer, e virou uma cultura de comer mal. De comer mal. Pode comer, isso é maravilhoso. Coma, mas coma bem, coma saudável, coma direito, né? Eu sou formada em educação física, né? Então, tipo assim, eu venho desse cuidar do corpo. E por muito tempo, meu esposo, quem conhece, sabe a trajetória que ele estava passando, ele estava sobrepeso demais. Uau, e aí eu dizia pra ele, amor, comece a cuidar. E ele tem uma autoestima tão elevada que sempre tava ótimo. Tava ótimo. E eu acho ótimo essa autoestima dele, mas tava prejudicando. E aí ele começou a ter dificuldade na respiração, dificuldade em tudo, assim, na vida mesmo, cansaço, enfim. E eu disse, é só saúde, é só saúde. E aí ele começou a correr, começou a fazer as coisas. Mas por que ele começou a correr? Ele odiava correr. Mas é que eu tirei umas fotos propositalmente para que ele visse como eu estava vendo. E a hora que ele viu, ele disse, meu Deus, sou eu? Sou eu esse daí? Ele ficou apavorado. E aí começou. E graças a Deus já melhorou muito. E pro meu estilo de ministrar, eu preciso estar bem. Porque vai pra lá e pra cá. Porque quando eu tô pregando, eu não sou eu, né? E aí eu prego, eu canto, eu pulo. Então você tem que estar fisicamente bem. Mas vale a pena, vale a pena. É isso mesmo, gente. Então vamos começar a ter essa consciência de realmente cuidar da saúde também, do espírito, para que tudo esteja ornando, né? Equilíbrio. Paulo diz assim para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Né? Então Paulo está dando uma orientação. Tem cuidado no seu corpo físico. E ele até faz recomendações.
E ele não era médico, Exato. mas ele faz recomendações para Timóteo. Olha, Isso é uma cuida disso, sabedoria porque- que ele está né? direcionando, Ele estava né? direcionando. E então é super importante que o pastor, o ministro, quem está liderando, tenha esse cuidado, né? Amém. De se cuidar, de poder estar bem e levar isso para a igreja também como Exatamente. um estilo de vida. Ótimo, estilo de vida, porque o cristão, ele já é um estilo de vida, Já é né? um estilo de vida. Então tem que permanecer nisso. E é tão interessante que muita gente pega o mandamento de Jesus, né? Amar o próximo como a ti mesmo, amando só o próximo, e esquece de si mesmo. Exato. Esquece que tem que amar como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Né? Então, tipo, gente, não tem como eu amar e me doar a minha vida para os outros, sendo que eu não tô me cuidando também. Então, glória a Deus. Então, vendo que, né, ele falou que canta, então daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto. Mas vamos lá. Foi esse período da infância, agora a sua família conhece a Jesus. E você é caçula de quantos irmãos? Eu era caçula de 2 irmãos. 2 irmãos. O meu irmão faleceu e tem ainda a minha irmã. A irmã. Né? A minha irmã. Sim. Então, aos 3 anos acontece esse Tudo milagre. isso, ótimo. Jesus entra na sua casa. Entra em casa. E aí, eu me lembro bem que aos 5 anos de idade, na nossa casa tinha vigília toda sexta-feira. Era encontro marcado. Toda sexta-feira tinha vigília em casa. E num dos dias da semana, eu estava sozinho orando, com 5 anos de idade, eu estava sozinho orando, na beira da minha cama, e a glória de Deus inundou o meu quarto. Glória a Deus. E eu fui, né, cheio do Espírito Santo de Deus, e comecei a falar em novas línguas, Uau. aos 5 anos de idade. Do nosso lado direito da nossa casa, Sim. tinha uma família, o seu Moacir e a dona Geni. O Moacir, ele era motorista de ônibus. E ele bebia demais. E quando ele bebia, ele ficava violento. Então ele chegava em casa, começava a arrebentar tudo, batia nas filhas. Ele tinha Meu 2 Deus. filhas, tinha um menino, batia na mulher, quebrava tudo dentro de casa. Quando ele começava a fazer isso, a dona Geni vinha no muro e falava: Dona Zezinha, pede para o Zé Carlos cantar, pede para o Zé Carlos cantar. Aí eu subia no muro, começava a cantar, Uau. e o seu Moacir se acalmava. Aí eu lembro daquilo que Davi, né, fazia, ele pegava a harpa, começava a tocar, e os demônios se afastavam de Saul. E Aleluia. literalmente acontecia isso com o seu Moacir. E olha né? que interessante, Deus dando uma criança. Que 5 anos lindo, de para idade. ver como não tem idade para que o Espírito Santo possa habitar e Não fazer o extraordinário dele, né? Isso, não tem. No ordinário, porque No você estava na ordinário. sua casa. Eu estava na minha Olha casa, só que tranquilo. interessante. E ela vinha pedir, Pedir. né? Ela tinha uma grade no muro, e pela grade ele falava: Dona Zezinha. Era sua mãe. Ela é uma senhora assim, bem tranquila. Pede para o Zé Carlos cantar. Aí Aleluia. eu subia no muro, cantava. E qual era a música que o senhor cantava? Ixi, aí uma delas Sim, que eu cantava sim. era, acho que eu cantei até Numa live. num dos cursos aqui. Vamos ver se sai, Ah, né? vai, uma palhinha, uma palhinha. Uma palhinha. A minha alma estava longe dos caminhos dos céus. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Meu Deus, que Então, música era linda, uma delas, né? Outra que eu cantava lá: longe do Senhor andava, Eita. no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia. Então eram essas músicas da antiga. Olha que interessante, né? Ele foi curado de algo respiratório, de Respiratório. órgãos internos. Pulmão. E hoje pode cantar para poder alcançar vidas. Isso. Não é extraordinário Não, que o Senhor e faz? o lindo de tudo isso, irmã Priscila, pastora Priscila, é que
eu tô aqui de manhã, Sim. preguei ontem de manhã, Em Araranguá. preguei à noite em Araranguá, cheguei De viagem, tarde. a 1h30 da manhã, É. levantei hoje às 6, fiz a minha rotina. Uau, acordou às 6, pastor. Fiz a minha rotina e fiquei esperando vocês chegarem lá. E tô aqui, estamos falando. Aleluia. E cantar de manhã é difícil. É muito Porque, difícil, né, eu as sei. cordas vocais- Eu pedi só uma palhinha por isso, mas, gente, vocês tinham que ouvir. Então, você vê, e É, eu, pra honra e glória a minha do Senhor. voz, eu tô pregando praticamente Todos os dias, nesses 2 meses. Então, o que, que a gente aprende com isso? Que quando Jesus opera um milagre, É por completo. é por completo. Com Jesus não tem melhoral, não tem Tylenol, não tem conserto. Não é só pra Não mascarar. é paliativo. É, Né? Com Jesus paliativo. é de fato real e verdadeiro. Aleluia. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ele entra para mudar mesmo. Quando ele cura alguém, não é que ela vai ser curada daquilo e vai ficar doente de outra coisa, igual a gente sabe que acontece por aí. Que é o que o diabo faz, né? Ele mexe com essa peça, mas a outra fica danificada. Sim. Com Jesus não, ele é pleno, ele é absoluto, Aleluia. ele é real, ele é verdadeiro. Ele não faz as coisas pela metade. Não existe, como é que você está? Você está salvo? Não, eu estou meio salvo. Não existe, né? Não, eu estou meio curado. É. Não, eu estou meio feliz. Não tem. Com Jesus Ou é ou não 100%, 100% vida, né? Amém. 100% felicidade, 100% alegria. Não é que a gente não tenha lutas. Sim, não é ausência de aflições, né? Exato. Ótimo. A paz não é ausência de guerra, Isso, exatamente. né? De batalhas. É paz em meio a... Paz em meio às guerras, paz É. em meio às tribulações. Isso. Então é diferente, é diferente. Uma completude, né, do Isso. Espírito. E eu sempre falo para as pessoas, e a gente até talvez possa chegar lá, eu já fui um homem de negócios, eu já tive muitos recursos financeiros, e as pessoas perguntam, mas qual é a diferença na vida do cristão? É que o cristão, tendo ou não tendo, ele é feliz, porque ele tem o principal, né, Jesus. que é Jesus. É tudo que a gente precisa. O resto faz parte do pacote. Amém. Amém. Meu Deus, que podcast incrível. Glória a Deus. Você que está enfermo ou tem alguém enfermo na sua casa, tem Isso. autoridade para orar por essa pessoa que está aí ou representar essa pessoa que está doente. Eu creio que o poder que está aqui, né? Isso. O Espírito Santo que está aqui, está aí aqui. na sua casa. A gente vai sente invadir isso, o né? seu lar. A unção está aqui. E o que a gente Exatamente. realmente quer é que tem essa que unção... transbordo, né? Isso, vai Que alcance a tua transbordando. casa, o teu carro, onde você estiver assistindo Isso. esse podcast, em nome de Jesus, É né? isso aí. A Esse fé. é o objetivo, é o alvo. Amém. Que as pessoas sejam impactadas. Nós não Amém, estamos aqui pastor. gastando tempo. Amém. Fica até o final que eu vou pedir pro pastor orar para os enfermos aí no finalzinho, Amém. para que você Amém. possa ser impactado em nome de Jesus onde você estiver. Eu creio nisso em nome de Jesus. E uma das coisas, pastora, que eu tenho usado quando eu vou ministrar, Deus me deu uma introdução. Além de cantar na introdução, eu tenho sido levado por Deus a dizer, eu estou aqui porque eu creio que Jesus salva. Amém. Eu estou aqui porque eu creio que Jesus perdoa pecados. Eu estou aqui porque eu creio que Jesus liberta. Aleluia. Eu estou aqui porque eu creio no poder do nome de Jesus para transformar o mais vil pecador. Não importa se é homossexual, se é lésbica, se é viciado em cocaína, em maconha ou crack. Eu creio no poder do nome de Jesus. Aleluia. Eu creio que Ele salva. Eu creio que Ele garante vida eterna. Por isso eu continuo pregando desde os 14 anos de idade. 14 anos. Caramba, Então, aí- começou muito cedo. Muito cedo. Que loucura. Então tá. 5 anos, cantava no muro. Cantava no E muro. aí depois, então vamos entrar nessa adolescência ou tem mais algum marco aí nessa Não, infância? Entro na adolescência, fazendo parte do coro infantil da igreja, né? Sim. Indo para a escola dominical, participando de vigília. Domingo, culto matutino. Naquela época tinha culto matutino 6 horas da manhã. Eita, aí, ó. Meu pai me levava E no... o crente reclamando dia à noite, olha aí, ó. Domingo, 6 horas da manhã. Sim. Aí a gente saía do culto matutino, vinha em casa, tomava café
voltava para a escola bíblica dominical, terminava a escola bíblica dominical, tinha o ensaio do coro infantil. Aí quando eu atingi a adolescência, a rotina era a mesma. Vigília de sexta-feira, culto matutino, Olha escola bíblica dominical, e aí era o quê? O ensaio do grupo de jovens. Uau. Na parte da tarde, às 2 horas da tarde, eu já tocava na banda da igreja. Olha só, qual é o instrumento? Eu comecei tocando prato, Aham. depois eu toquei bumbo, que marcava ritmo, depois Sim. toquei caixinha, aí aprendi a música, né? Olha só. Estudei na igreja, a igreja sempre ensinou Uhum. os adolescentes, os jovens, a música. Como A é igreja- importante isso, A igreja né? tem esse É caráter. papel, Ela é. leva a criança, o jovem, o adolescente a aprender música. Isso. E aí eu aprendi um pouco. Eu sempre fui um músico medíocre. Deixei os seus propósitos. Os meus amigos se tornaram excelentes Olha músicos. isso. Inclusive são maestros Uhum. que participam de sinfônicas. Caramba. São músicos mesmo, Mesmo. né? Assim, Levaram a sério eles como levaram profissão. a sério. Só que eu fui pro lado da Sim. pregação. Sim. Eles foram pro lado da música e eu fui pro lado Sim. da pregação. Então aí à tarde voltava pro ensaio da banda. Terminava o ensaio da banda, a gente ia pro culto ao ar livre. Uau, gente. E eu tinha que levar o bumbo, o Sim. prato. E, E os aí? meus colegas de escola ficavam, Rindo. e eu lá, pum, bum, pumba, na praça. E quando o dirigente resolvia fazer o culto ao ar livre, na praça em frente à minha casa. Olha isso. Aí todos os meus amigos de futebol, de todas as coisas, veio eu lá com o bumbão, com Bumbo. o prato na mão. Mas Feliz. eu não abria mão. Isso mesmo. Aí terminava, a gente ia para a igreja, já tinha um lanche preparado para gente. Oh, glória. E o culto começava às 7 horas da noite. Então, o domingo era Domingo. separado para o Senhor. Para o Senhor, inteiramente para Olha o Senhor, só. inteiramente. Né? E tem gente reclamando de 2 horinhas. 1h30 ali, né? Não dá nem Aí- 2 horas. Aí eu comecei a pregar com 14, comecei a dar aula na escola bíblica dominical, Uhum. né? E aí fui caminhando. Pra ver como já estava inserido no ensino já Não, desde já cedo. estava né? inserido na escola. Eu digo para as pessoas, eu já fiz faculdade de teologia, sou estudante hoje, Uhum. Ah, é? e por incrível que pareça, eu sou estudante de uma universidade aqui de Florianópolis. Ah, é? Eu sou estudante da Uniaselv. Olha isso, gente. Então, Lá de não, Miami. vamos estudando cobrar aqui. deles a propaganda, é né? Verdade, ó, Vamos cobrar. patrocina. Vamos, patrocina aí o Uniaselv, né? Aí eu pago o estudo do pastor. Que Então, continuo interessante. estudando, né? Glória Eu a fiz Deus. economia, fiz teologia, fiz vários cursos de coaching, Sim. fiz psicanálise. Uau. Então, E eu hoje não- está fazendo o quê? e hoje eu faço ciências da religião Olha só. e faço teologia Que na Uniaselv. interessante. Eu queria, porque eu fiz era muito jovem quando eu fiz Sim. teologia, então eu quis dar uma reciclada. Ótimo. Então eu decidi fazer fora do ambiente Religioso. ali. religioso, Aham. para ver como que é a teologia Muito secular. legal, muito legal. Né? Até para ter outras experiências também, Isso. outros tipos de, né? Olhar o que Exatamente. está sendo falado, legal. Para Muito fazer bom. aquilo que Paulo diz, né? Examinar tudo Ótimo. e retende o bem, o que é bom. né? Isso mesmo, muito bom. Então, aos 17 anos, na orquestra, eu conheço a minha esposa, amada. Que legal. E ela já então já era Ela de já lá era. cristão também. Que Ela tava ali. congregava numa outra igreja, Sim. do mesmo ministério, e um dia a prima dela falou, você tem que ir lá na igreja, assim. Tem um garoto lá que acha que vai dar certo para Ô, você. Glória, obrigada, prima. É, a Regina, Aí, ó. a prima Regina falou para ela. Eu já conhecia a Regina, Sim. conhecia outra prima dela, conhecia vários familiares, mas ela não a ainda não. conhecia. Tinha um propósito especial. Aí fiquei conhecendo naquele Olha domingo, isso. eu 17, ela 16, e aí, quem sabe Deus fica por dos outro 16. bloco, né? Não, pastor, vamos contar essa história. Vamos contar? Vamos. Que bênção. Então, se conhecem na adolescência. Na adolescência. E aí, depois de quanto tempo que, né? Vamos lá. Cristão da Assembleia de Deus Ó. não enrola. Eita, é Não decidido. enrola, tem que casar. Isso aí. Né?
Eu sou da época que não podia pegar na mão, não podia andar no carro sozinho, não podia sair Ainda não sozinho. pode, tá, gente? Ainda não pode. Não, o quê? Carro sozinho não, vigia. Então vamos lá. Então, vigia. Vamos reforçar isso aí. Isso. Vamos reforçar. Ainda hoje não pode. Não, meu Deus, não vai andar sozinho, não. Eu chamo os amigos, se encontra em lugares públicos, fica sozinho, não. Vigia aí, crente. Meu Deus. Olha aí, ó. Não, né, pastor? Não, vamos lá. É a pastora Priscila que tá falando aí, depois não vai falar que fui eu que vim trazer essa doutrina. Não, gente, meu Deus, vamos vigiar aí. Tem coisa que tem princípio que a gente não pode abrir mão, pastor. Não pode abrir mão. Não pode abrir mão. Princípios de santidade, né, princípios de fidelidade. É isso mesmo. Não dá para abrir mão. Tem que chamar as bênçãos do Senhor pro seu casamento, para sua história, né? Então eu conheço a Cláudia aos 17 anos, eu 17, Sim. ela 16. A gente fica namorando, se conhecendo, e em 3 anos nós nos casamos. Eu casei com 20, ela casou com 19. Ela trabalhava na Rede Pão de Açúcar e eu trabalhava numa empresa de materiais de construção. Nós dois, em 3 anos, construímos a nossa casa. Uau. Ela era gerente na Rede Pão de Açúcar. Sim. E eu era diretor administrativo na empresa que eu trabalhava. Então a gente tinha bom salário. E muito novos, né? Muito Olha novos, só. não, porque eu nessa empresa eu comecei a trabalhar com 13 anos. Nossa, gente, que Com 13 loucura. anos. E ela também começou com 13 anos nessa empresa. Então Deus né, Sim, nos honrou assim sim. muito. Foi muita semente também, né? Muita semente. O meu pai tinha uma construtora e ele nos ajudou. Nós comprávamos o material e meu ele pai dava construía. mão de obra. Oh, glória. Construímos um sobrado de 3 andares. Olha isso. Colocamos na época tudo que tinha de bom e melhor. Amém. Bom e melhor. Porque como cristãos, como dizimistas fiéis, Ora. como ofertantes fiéis, eu era dizimista fiel. Sim. Eu aprendi com meu pai, ele nos ensinou. Ela era dizimista fiel. Nós unimos então a nossa fidelidade. Amém. E Deus nos honrou. Amém. A nossa casa era linda. A nossa sala de estar tinha mais de 30 metros quadrados. Uau, é muito mais do que muitos apartamentos, né? Muito É, mais do que muitos sim. apartamentos. Sim. Colocamos os melhores móveis. Compramos na loja excelência. mais cara que tinha em Santo André. Amém. Que era Lojas Tóquio. Eles vendiam joias e depois começaram a vender móveis de alto padrão. Compramos o melhor, melhor. Ganhamos geladeira, ganhamos fogão e o que a gente compramos o melhor. É que a bênção do Senhor, ela nos persegue, ela está ali atrás da gente, corre ela atrás corre da atrás da gente. Corre atrás da gente. Cláudia, com uma voz linda, ela é soprano. Uau. Aí a gente começou juntos participar de um grupo musical na igreja que chamava Mensageiros do Rei. Olha. Então a gente cantava no coral, eu tocava na orquestra, eu era líder dos jovens da igreja, ela junto comigo, nós montamos um grupo sensacional na igreja e montamos esse grupo que já existia e nós fomos convidados a participar, Mensageiros do Rei. E a gente saía para cantar em congressos, saía para cantar nas igrejas, fazia eventos em praça Sempre pública. servindo. Sempre. O grupo cantava e eu pregava. O grupo cantava e eu pregava. Aos 21, nasce o nosso primeiro filho, Eita. o Leandro. E depois, isso foi em 78. 81 nasce o nosso segundo filho. E 82 nasce o terceiro filho. Eita. Leandro, Eduardo e Fernando. 3 homens. 3 homens. Uau, gente, que bênção. E aí, nesse período também, o senhor foi levado a pastor, né? Isso, eu já comecei a pastorear com 20 anos de idade. Com 20 anos. Já pastoreava aos 20 anos de idade. Assim que eu casei, eu já comecei, eu pastoreava os jovens. Sim. Antes de casar, já estava pastoreando os jovens. E aí comecei a trabalhar no pastoreio, como copastor Sim. na igreja onde a gente congregava. Uau. Né? Então essa carreira ela já vem assim desenrolando. Professor de escola dominical,
pregador em culto Sim. ao ar livre. Eu amava pregar em culto ao ar livre, eu amava pregar nas praças públicas. E eu formei um grupo que a gente saía para a rua só para evangelizar. Ai, que Eles legal. tocavam e eu cantava. Eles tocavam e eu pregava. E aí a gente ia. E assim, Porque né? o nosso papel é ir até a cidade, né? Eu tenho uma veia evangelística bem grande. Então, Eu- tamo junto nessa. O Compaixão em Movimento, a gente faz muito isso. Às tardes que a gente está trabalhando aqui, muitas vezes a gente vai para a rua, vai falar do amor de Jesus. Tem muitos vídeos que a gente conseguiu pegar uma coisa ou outra para poder influenciar a geração aí. Não só ficar lá esperando, né, chegar. É além das quatro paredes, a igreja é além. E a gente está aqui para impactar a cidade onde a gente está. E eu creio que Deus, a cada igreja que é aberta, assim, que tem essa seriedade, né, o Senhor entrega a chave da cidade para nós. Entrega. Então agora cabe a nós irmos e resgatar essas vidas, né? Falando em chave de cidade, eu me lembro que acho que foi em 93 ou 92, eu estava pastoreando em Santos, que eu era de Santo André. E em 86 eu fui trabalhar na Shell do Brasil. De 83 a 86 eu trabalhei no Grupo Votorantim. Isso aí fica para um outro podcast. Ah, é? Aí- Parte 2, a é, hashtag. Aí eu estava no escritório na Vila Leopoldina, no Jaguaré, em São Sim. Paulo, e eu abri o jornal e eu vi um anúncio da Shell do Brasil. Olha isso. Mas quando eu li os requisitos, eu não encaixava. Mas Deus falou para mim naquele escritório: você vai para essa empresa. Eu recortei o anúncio. Olha, eu trabalhava na área de vendas, na gerência de vendas da Itaú, do Grupo Votorantim, e Deus fala comigo naquele dia: vou te tirar daqui e levar para essa empresa. Recortei, levei o anúncio para casa, mostrei para minha esposa, ela riu de mim. Ela falou: mas você está vendo o que eles estão pedindo aí? Você não não tem." encaixa, você não encaixa, você não atende o que eles estão pedindo. Falei: mas tudo bem. Passaram-se os dias, no último dia de fazer a inscrição, Deus falou assim para mim: você não vai? Olha. Eu estava no Jaguaré, saí do Jaguaré e fui para Rua Augusta e fiz a inscrição. Eu fui o último a fazer a inscrição. Tava tendo jogo do Brasil, tava uma muvuca em E São na Paulo. época era uma- todo mundo parava, o Não, Brasil uma parava para loucura. ver, né, o futebol. Eu cheguei, o escritório estava fechando, eu fiz a inscrição, cheguei em casa e falei para minha esposa: eu fiz a inscrição. Ela riu, você tá me tirando, você foi lá, você tá perdendo tempo. Sim. Você não encaixa. Falei: eu tenho certeza que pelo menos para a primeira entrevista eu vou ser chamado. Passaram-se quase um mês. Chegou um telegrama para mim fazer a entrevista. Uau. Resumindo, Telegrama na época. não, isso é impactante. 9.000 candidatos 9.000? para 3 vagas. Meu Deus. 9.000 candidatos para 3 vagas no estado de São Paulo. Meu Deus. Olha o que E acontece. sem o requisito. E Presta sem o atenção, requisito. presta Olha o que Deus atenção. faz. Dos 9.000 candidatos, 3 vagas. Quem foi o primeiro colocado? primeiro? O primeiro colocado. Gente, é o sobrenatural do Não, Senhor. sobrenatural de Deus. Éramos 60 ao todo do Brasil inteiro. Porque a Shell tem Sim, escritórios no Brasil inteiro. Sim. 60 sentados por 6 meses numa sala de aula, conhecendo a cultura da visão. empresa, da Shell, conhecendo a visão, conhecendo todos os departamentos, porque o cargo era de alto executivo. Muito bem. Ao final de 6 meses do curso, quem foi o primeiro colocado? Meu Deus. Eu fui o primeiro Aleluia. colocado. Por quê? Eu tenho em mente, né, no coração, que aquilo que Deus fez com Daniel, ele está lá no exílio, mas Deus honra Daniel no exílio. José está lá na prisão, né? Joga José no poço, vende José, ele vai para a casa de Potifar como escravo, ele vai para a prisão e da prisão ele vai para o palácio. Então eu digo assim: da inveja à honra, Amém. do poço para o palácio. Então, o cristão tem isso. Se ele é de fato
íntegro. Se ele serve a Deus, Deuteronômio deixa isso claro para a gente. 28. Nós fomos chamados para ser cabeça. E não cauda. Amém. Então aqui eu quero fazer um parêntese. Você que está conectado com a gente agora, que ainda não conhece Jesus, que ainda não sabe do que Jesus faz na vida de um ser humano, do poder do nome de Jesus, eu quero dizer para você, se você está cansado de ser cauda, se você está cansado de ser humilhado, se você está cansado de dar com a cara na porta, coloca Jesus na sua vida, que ele vai fazer de você cabeça. Cristão de verdade, cristão íntegro, cristão fiel, ele é cabeça. Aonde eu cheguei, pastora Priscila, em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre fui cabeça. Amém. Tanto que você vê, com 13 anos eu entro nessa empresa, aos 17 eu já era diretor administrativo. Olha só. O que sabe um garoto de 17 anos? Mas o A honra do cristão, Senhor. isso, ele é honrado e ele tem o quê? O Espírito Santo, que capacita, Amém. que orienta, que prepara. Aleluia. Então, quem tem o Espírito Santo, não é só para falar na língua dos anjos, não é só para viver uma vida legal, não, é para ser cabeça. Amém. É para ter sabedoria. É para romper os ciclos familiares, é para Exato. fazer o que a família não fez, quem sabe? Exato. Na tua família ninguém se formou, você vai se formar. Isso. É isso, vai, É isso, vai é empreender, isso. Exatamente. né? Vai abrir empresa, vai ser próspero em nome de Jesus, é isso mesmo, pastor. Que bênção. E é tão interessante falar disso porque se você pegar a escritura, não era uma coisa do acaso, não. Dizia lá, e Deus, e o Senhor era com José, e Deus era com Abraão, e Deus era com Daniel. Tipo assim, não e o era interessante sozinho, não era que pela não sua era- força. Não é só o testemunho deles, ou Deus dando testemunho, mas Faraó viu Isso, que Deus era com os José. pagãos. Nabucodonosor disse, Teve que se curvar. Nabucodonosor disse, Daniel, ele tem o espírito de excelência dos deuses. Ninguém é mais sábio do que Daniel, porque nele habita a sabedoria Olha isso. dos deuses. E é interessante, pastora, que tudo Deus tem um propósito. Amém. Daniel está lá, né, com Nabucodonosor, e o propósito de Deus era que Nabucodonosor fosse salvo. Fosse tratado. E quando chega lá no final, durante todo o período, Nabucodonosor está dizendo assim, o Deus de Daniel, o Deus de Daniel, o Deus de Daniel. Mas no final ele fala, o meu Deus. Teve que Ele mudar. se converte. ele se Mas olha o converte. processo que ele tem passado. Falar, comer grama. Tem que virar um animal. Foi comer grama. O né? rei, olha O rei, só, gente. o rei. Um rei, eu Virou fico bicho. imaginando. Mesma coisa, o presidente do Brasil hoje tá lá comendo grama, não, né? É tipo uma Isso, loucura. É loucura de se imaginar a ponto de... E olha só, Deus teve que quebrar um orgulho Quebrar o orgulho. para poder depois ele dizer, o meu Deus. Ele sempre É dizia, o isso. Deus de Daniel, o Deus de Daniel. Teve que mudar o decreto. Deus de Daniel liberou ele da cova dos leões. O Deus de Daniel livrou ele da fornalha. Aí no final, Meu Deus. ele diz, o meu Deus. Então, Deus levou Daniel para lá, só para Nabucodonosor se converter. Amém. Tinha um propósito. Tinha um propósito. Igual nós falamos lá na sexta, né? Sim. Deus de propósito. Eu creio A gente tem nisso. que entender qual é o propósito de Deus para as Para nossas o vidas. que ele tem para nós, né? Que Salmo 139 diz que antes mesmo da gente nascer, antes de ser um feto, ele já tinha a nossa história escrita. E aí a questão, né? Eu vejo pessoas agindo sem cabeça e fazendo no impulso e no seu temperamento, coloca a culpa no temperamento. Não, querido. Não, e coloca a culpa no diabo, né? Não, é tua decisão, meu querido. Nem tudo o diabo está fazendo, não. Tem coisa que tu mesmo já está se adiantando e fazendo por ele, olha só, isso. né? Então a gente tem que ter muita sabedoria nas nossas decisões. E é tão interessante que esses dias eu falei sobre Tiago, né? Que ele fala da sabedoria terrena e da sabedoria divina. Então, tem que cuidar. Tem que cuidar. Tem que cuidar. Viva na sabedoria Tiago divina. Diz, né? Quem quiser sabedoria, Peça, peça a Deus será dada. e será dada. E ele não lança em rosto, né? Porque a gente tem, né? Quando a gente dá alguma coisa para alguém, faz um favor, a gente costuma querer cobrar. Não. Deus não, ele dá. É melhor dar do que receber, né? Só vai deixar de funcionar quando eu não quiser mais. Deus não toma de volta. É eu que deixo de usar. Né? Isso. Então a trajetória é essa, com 20, aí nascem os filhos,
Aí eu estou trabalhando, né, na Shell do Brasil e Deus leva a gente para Santos. Eita. No ano de 1986, em agosto de 1986, a minha vida inteira é Santo André, a família toda em Santo André, a base estava ali. servindo tudo ali em Santo André, né? Deus nos leva para Santos, porque de Santos ele ia levar a gente para Miami. Tinha um E propósito. não tinha como ser de Santo André, tinha que ser De de Santos. Santos. Eu cheguei lá então em agosto de 1986. E como é que foi essa trajetória de Santos agora? Então, a Shell nos transfere. É uma coisa assim muito doida. Todo mundo queria Baixada Santista. Sim. Ou Baixada Santista ou Rio de Janeiro. Sim, Porque litorânea. o único cristão dos 60 era eu. Uhum. E eles gostavam de zoeira. Gostavam de balada. Barra, sim. Então, aonde que tem No zoeira? litoral. Litoral. Sim. Ou Rio de Janeiro, Ou ou Santos. Baixada Santista. Quando a diretoria decidiu me mandar para a Baixada Santista, houve assim uma convulsão. Imagino. Por quê? Você já ouviu falar de Sinop? É lá pro lado do, né? É o fim do mundo. É lá onde Judas Rondônia, perdeu a roda. Roraima, Amazonas, né? Barra do Garça. Então tinha espaço para ir para esse lugar. Barra do Garça, Sinop e tal. E eles, não, manda o pastor. Ele não gosta de nada, deixa Ele não que vá gosta de pra lá. nada. Ele, Vai pra ele não gosta igreja. ele não gosta de mulher, ele não gosta de fumar, não gosta de beber, Só o vai pra negócio dele é só igreja. igreja. Então manda ele lá para Barra do Garça, manda ele lá para Sinop. Sim. E aí eles me mandam para onde? Baixada Santista. Baixada Santista, porque era um plano de Deus. Cheguei em agosto, o meu pastor me levou e logo eu já me envolvi com a diretoria da igreja, uma igreja Assembleia de Deus, Sim, histórica. 60 mil membros, uma igreja histórica. É a primeira Assembleia de Deus no estado de São Paulo. Caramba. E aí, sabe, Deus foi nos honrando. Eu estou trabalhando na Shell. Deus me faz prosperar de uma forma assim fantástica. Por quê? Em 83 eu já era um homem de negócios. Sim. E Deus me chamou para ficar full time, tempo completo na obra em 83 e eu não fui. Porque eu queria ser rico. Era o teu sonho. Meu alvo era ser rico. Deus fechou todas as portas, perdi todas as empresas e fui trabalhar de empregado. Tem um livro escrito sobre ouvindo a voz de Deus. No meio do caos, Deus fala comigo para mim ir na Companhia de Cimento Portão de Itaú. Isso era um sábado. E eu estava em uma semana inteira de jejum, um jejum absoluto. No sábado de tarde, sentado na escrivania, no escritório, Deus fala para mim, vai em tal e tal e tal e tal lugar. Deu o endereço, deu o nome da companhia, eu fui. Na segunda-feira, muitas coisas aconteceram. Um outro dia a gente conta. Eu fui na segunda-feira e eu fui admitido no Grupo Votorantim naquela segunda-feira. E eu cheguei no escritório central deles, lá na Alameda Santos, fui para o departamento, né, de Sim. recrutamento, preenchi a ficha, estava saindo, a menina falou, não, peraí, deixa eu levar sua ficha para o gerente. Eu pensei que ia só preencher uma ficha. Ela leva a ficha para o gerente fala assim, chama ele, traz ele aqui. Sentei assim como nós estamos sentados, ele um japonês, olhou para mim e falou assim, quem falou para você que nós estamos precisando de uma pessoa como você? Eu falei, se acredite ou não, você acredite se quiser, foi Deus que me mandou vir aqui hoje. Ele chamou a secretária e falou, ó, cancela aquelas 2 entrevistas com os rapazes de Itaquera, porque o homem que a gente precisava já chegou. Uau. Ele olhou para mim e disse, se Deus mandou, se Deus não mandou, você está admitido. Na hora. Na hora. Meu Deus, que loucura. No outro dia, eu preparei toda a documentação, fiz os exames. 3 dias depois eu que estava a pé, estava com um carro 0 quilômetro Eu da empresa, acredito. trabalhando no setor de vendas
do Grupo Votorantim na Itaú. E aí, 86, eu já contei como eu vou parar na Shell. Sim. Da Shell, vou para a Baixada Santista, lá eu me envolvo com as Assembleias de Deus, e daí para frente, Deus foi nos honrando. Em 88, eu saio da Shell e tenho 2 postos de gasolina. Que doideira! Doideira. Porque Deus falou, tirei, vou te dar muito mais do que você já teve, mas depois eu quero que você me entregue. Uau! Aí no final de 89, Deus falou comigo claramente, usou uma pessoa que saiu de Santa Rosa do Viterbo, veio trazer uma mensagem claríssima para mim. Só para você ter uma ideia do mistério, como é tremendo. Quantas pessoas você conhece que tem o nome de Salustiano? Pô, eu acho que nunca ouvi. Nunca ouviu? Não. O meu pai chama Salustiano. Meu pai está seu vivo, pai... tem 100 anos, 100 anos! mora em Dayatuba. Que loucura! Nós estávamos na reunião dos pastores em Santos, Sim. uma reunião ministerial, mais de 1000 pastores, obreiros. Sai de Santa Rosa do Viterbo um profeta que vem entregar uma mensagem naquela reunião. A mensagem era para mim, que Deus estava dizendo que era a última oportunidade que Ele estava me dando para me largar tudo e servir a Ele tempo completo. Integral. Sabe qual é o nome do profeta? Salustiano. Eu não conheço mais ninguém com esse nome. Uau. É um nome, segundo alguns dizem, descendência de italiano. Eu nunca tinha ouvido ninguém com esse nome, Salustiano, e vem um Salustiano lá de Santa Rosa do Viterbo, 600 quilômetros distante, para entregar mensagem para mim. Eu acredito. Na hora eu não quis nem saber, eu falei, não, isso não tem nada a ver comigo, eu não quero saber desse negócio de viver por fé, não, eu quero dinheiro, quero dinheiro na mão, eu quero sustentar a obra. Isso. 30 dias eu não conseguia mais ir trabalhar, perdi o sossego, vendi tudo e fui ser pastor em Caraguatatuba. Porque assim, ó, quando você não tem nada, é fácil, né? Dizer, É fácil, eis-me aqui. né? Tendo tudo isso e dizer assim, abrir mão, é muito... Ai, Jesus, que loucura. Vendi tudo, Vendeu. enfiei o dinheiro na obra, que eu fui para Caraguatatuba e comecei a construir igreja, comecei a reformar as igrejas, comprei sistema de som. O dinheiro foi tudo embora. É isso aí. Foi tudo embora. Sem salário, sem nada. E agora? Viver da fé. E lá foi incrível, pastora. Eu cheguei, primeiro domingo, tinha 8 pessoas no culto. Eu fiquei lá 1 ano e 4 meses. Em 1 ano e 4 meses, nós batizamos 243 novas pessoas. Aleluia. Começando com 8. Foi uma loucura. Uau. Uma revolução. Como eu tenho a veia evangelista, a cada 2 meses, se não fosse chover, eu fazia um evento evangelístico na praça, no coreto da cidade, em frente à prefeitura. Se chovesse, eu fazia no maior colégio da cidade. Mas era fora da igreja. Fora da igreja. E eu não me lembro de nenhum desses eventos, menos de 50 pessoas aceitarem Jesus. Aleluia. Foi uma loucura. Sim. Onde eu andava na cidade, todo mundo, ei pastor. Grande do jeito que eu sou, né? Ei pastor, todo mundo me conhecia, os comerciantes, todo mundo. Porque foi um barulho na cidade. Claro que não foi promovido por mim. Claro, eu sei disso. Foi Deus que promoveu. Sim. Uma revolução. A gente fazia batismo de 2 em 2 meses. Batizamos 243 pessoas. A igreja ficou chapada, não cabia de gente. Congregações, é uma loucura. Oh, que tempo gostoso, né? Aí de lá Deus me trouxe para Santos. Em 93 eu assumi a vice-presidência da Assembleia de Deus. Caramba, de Santos. E aí, né, programa de rádio, programa de televisão, convenção, fui eleito diretor financeiro da convenção dos pastores da Assembleia de Deus do Estado de São Paulo, até que Deus falou que ia me levar para os Estados Unidos. Mas ele já tinha falado
quando eu tinha 17 anos. Eu estava vindo da universidade, eu estudava em São Caetano, morava em Santo André. Cidade vizinha. Cidade vizinha. E eu estava dentro do ônibus, num dia chuvoso, eu estava de pé, segurando ali, né, no corrimão do ônibus, e Deus falou assim para mim, vou te levar para os Estados Unidos. A voz ecoou assim. Claramente. Estados Unidos? Que isso? Não, nem sei onde fica, nem sei se existe, né, assim. Sim. Né? E findou que 17 e 97, Deus nos manda para os Estados Unidos. Uau. Né? E aí, os filhos já estão maiores? Já estão maiores. Foram com você Isso. para lá? E aí, como é que agora vai Então, seguindo essa história? eu pastoreei várias igrejas em Santos. Sim. E aí Deus nos leva para montar uma base missionária lá em Miami, Estados Unidos. Porém, eu disse, eu só vou para Miami se nós comprarmos um prédio em Miami. Para ser mais uma portinha em Miami, eu não vou. Mais um salãozinho, eu não vou, esquece. A diretoria decidiu, então vai e busca lá o prédio. Vamos ver se você acha o prédio. Eu vou, me encontro com o pastor Ramalho, quem quiser procurar. Ele está em Atlanta. Nós, a igreja, já ajudávamos o Ramalho financeiramente. Sim. Ele era uma igreja que estava em Miami Beach, conectada conosco. O Ramalho se tornou um amigo, né? E eu vou para Miami, encontro com o Ramalho e vamos procurar o prédio. Encontramos o prédio numa das principais avenidas de Norte Miami, Aventura, que chama-se Miami Gardens Drive. O número do prédio, 1210. Fomos ver quem era o dono do prédio. Sabe quem era o dono do prédio? Um brasileiro, Sério? senador da República do Brasil, Meu Deus. senador Ney Suassuna da Paraíba. Já viu falar dele? Já ouvi falar. Não conheço, mas já ouvi falar o Pois nome. é. Olha, o primeiro prédio que a gente vai olhar, o dono é um brasileiro, funcionava uma escola nesse prédio, e o senador, que tem escolas anglo-saxônicas, estava decidido vender aquele prédio. Que doideira. 6 meses de negociação. No dia do meu aniversário, a negociação começou em 96. No dia do meu aniversário, 6 de março. em março de 97, nós batemos o martelo. Olha aí. Compramos o prédio por $1.770.000, com tudo, com móveis, com tudo. Enorme. 3 auditórios, salas de aula, uma loucura. Prédio maravilhoso. Sem nenhum centavo de entrada, para começar a pagar 6 meses depois. Eu acredito. Isso foi no dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário, tinha uma festa preparada para mim em Santos, e eu estou no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, assinando os contratos com o senador Ney Suassuna. Aleluia. Quando eu cheguei, a festa, todo mundo, cadê o aniversariante? Não foi? Eu não fui na festa. Eu cheguei, o pessoal já tinha, estava no tinha ido Rio, embora, sim. o pessoal já tinha ido embora. Sim. Então, e aí, quando Mas foi comemorar de outro jeito, numa nova estação. numa nova estação. É. Em maio, dia 1º de maio, eu vou para os Estados Unidos. Com a família Eu, a esposa, os 3 filhos, Leandro, eu acho que com 18, Eduardo com 15 e o Fernando com 14, que o Eduardo e o Juntinhos. Fernando são juntinhos. Né? Sim. Eles não queriam ir de jeito Estavam nenhum. contrariados. O mais velho não queria ir por quê? Imagina. Envolvido na A igreja fase da em juventude, Santos, imagina. né? Ele estava namorando com uma Amigos. menina e tal, estava super envolvido, fazendo publicidade, que era o que ele gostava e tal. E de repente, no meio do ano, Tirar. maio, Sim. né? Não foi nem no período de férias, 1º de maio, bum, Vamos pra lá. a gente vai embora para os Estados Unidos e estamos lá.
Até hoje. Até hoje, então já fazem 27. 27 anos. Eu tenho 27 anos, eu sou de 97, é verdade. É só fazer essa conta. Essa conta não foi difícil. Essa conta eu não ficou sou fácil. de exatas, mas foi fácil. Então, hoje, 27 anos lá. E, gente, assim, ó, ele mostrou uma foto da família e ele vai estar colocando aqui no final do episódio também para que você veja. Que família fantástica. A gente estava conversando antes de vir para cá, né, pastor? A importância da família. Principalmente de todas as famílias, mas nós falamos na questão pastoral, porque é uma coisa que o diabo está tentando, né, minar de todas as maneiras. E como eu já contei para vocês do meu testemunho, eu sou neta de pastor e filha de pastor. E ambos os ministérios, eles meio que foram interrompidos por tempos por causa da família, né? Que houve o divórcio nessa família. Então, é muito complicado quando isso acontece, porque às vezes o pastor está tão envolvido com as ovelhas em si, com a obra, que esquece que o seu primeiro ministério é a sua casa, a sua família, né? E como foi para o Senhor, qual foi o maior desafio, vou dizer assim, em conciliar o ministério com a família? Eu acho que isso é uma pergunta interessante a gente comentar, qual foi o maior desafio? Isso. É muito importante isso, né? Quem está nos acompanhando, quem está assistindo, entender isso. É normal um pastor se envolver muito mais com a igreja, cuidar de todo mundo, e ele esquece dele e esquece principalmente da família. Tanto que é normal a gente ouvir que a primeira esposa do pastor é a igreja. Pois bem, no meu caso a mesma coisa. Em Santos, pastoreando em Santos, programa de rádio, programa de televisão, convenção, tem que visitar as igrejas. Então, uma demanda muito grande. Uma demanda muito grande. Sim. Os meus filhos cresceram e eu não vi eles crescerem. Uau, pastor. Quando a gente vai para os Estados Unidos, e isso é o que eu mais me alegro, sabe, que Deus nos levou para nos guardar, para nos preservar, para me enxergar a minha família, para me enxergar os meus filhos, porque lá não tinha tempo, não tinha tempo. Então, quando a gente muda para os Estados Unidos, eu me aproximei dos meus filhos, eu mudei o ritmo, eu mudei a visão. Então, eu comecei a me envolver com eles, comecei a levar eles para participar de futebol, comecei a ir ver eles na escola. Eu nunca tinha participado de uma... Eu comecei a ser pai. Então, o maior presente, eu reputo, o maior presente que eu ganhei indo para os Estados Unidos, foi poder me aproximar do meu filho. Eu creio que se eu tivesse em Santos, talvez o meu casamento tinha sido destruído e os meus filhos tinham se perdido. Porque eles estavam, né, em melhores escolas, envolvidos com... mas né? É a presença do pai, não tinha. Isso, não tinha. E é o essencial, a base, né? E lá... a gente se uniu, porque precisava se unir, começar do zero nos Estados Unidos. É outra língua, outra cultura. Sem falar inglês, sem falar espanhol, né? No peito e na raça. Plantar igreja, plantar uma base missionária, né? Desbravar, tirar licenças, sem falar difícil. Inglês. Desafio. Como é que você vai para a prefeitura? Como é que você vai para os órgãos governamentais pedir documentos? Bom, Deus deu graça, a gente se uniu, né? E trabalhamos com a Assembleia de Deus até o final de 99, quando Deus falou, o tempo acabou, agora é carreira solo. Agora vocês vão ver o que é viver pela fé. Agora vocês vão ver. Porque na Assembleia de Deus... tinha todo apoio. Tinha todo apoio, toda uma estrutura. E Deus nos arranca de comum acordo, eu, os filhos, a esposa. Ok, é isso que Deus quer? É isso que Deus está falando, pai? Para o Senhor começar do zero? Vamos. Então nós vamos juntos. Estamos juntos. Eu fui trabalhar, olha só, a vida inteira eu fui, né, um executivo, fui empresário, fui vice-presidente da igreja. Mas lá, para começar essa outra fase, eu fui trabalhar. Primeiro emprego, servente de pedreiro. Meu Deus. Eu fui trabalhar na construção de servente de pedreiro e quase que de favor de um irmão. Eu acredito.
Quase que de favor. Deus prova. Para não morrer de fome. De servente de pedreiro, eu fui trabalhar de faxineiro em lojas como o Walmart. Qual é o maior supermercado hoje aqui? Qual é a maior rede aqui hoje? Eu acho que é o Forte Atacadista, é o Então. Brasil Atacadista, enfim. Eu fui trabalhar numa loja dessas, à noite, das 10 da noite às 8 da manhã, fazendo faxina. Vê o meu background. Agora eu estou fazendo faxina. Sim. Minha esposa, vê o background dela. Está trabalhando de faxineira. Está trabalhando de babysitter. Para colocar coisa na mesa. Para colocar Comida na mesa. comida na mesa. Os meus filhos, vamos dizer assim, tudo filhinho de papai, né? Tudo filhinho. Vida boa. Nasceram em berço de ouro e tal. Estão trabalhando agora no Subway. Né? Estão trabalhando fast food. Foi todo mundo à luta. O que mais ganhava na igreja, que a gente começou em março de 2000, era eu, trabalhando das 10 da noite às 8 da manhã para ganhar $1.200. E eu era o que mais ganhava. Imagina. Começamos a igreja no dia 14 de março de 2000, nós inauguramos a Rescue Church Miami. Eu, a família e mais alguns poucos outros gatos pingados. Uau. E assim começa a sua história. E aí começa a nossa história, que acho que vai ficar para um outro dia, né? Vai, Não sei. vai ficar para um outro dia. Mas se quiser dar uma resumida, porque eu tô curiosa. Né? Como Então, que tá hoje, né? Isso, vamos dar uma enxugada aqui. Isso. A Rescue Church nasce no dia 14 de março de 2000. Março tem um negócio com o senhor. Eu março. também, eu casei em março, meu aniversário em março, tudo em março. Então nasce no dia 14. Nós começamos dentro de uma igreja americana. No mês de maio, por aí, Deus falou claramente com a minha esposa que ia nos dar um prédio próprio. Não foi nem comigo, falou com ela num culto. E ela me falou, Deus está dizendo que nós vamos ter um prédio próprio. Eu falei, você está doida? Como assim? Um culto que a glória de Deus se manifestou assim tremendamente. E até foi interessante que era um casal que estava comigo, que eu tinha ajudado eles em algumas áreas financeiras. E eu dei oportunidade para eles. Eles pediram oportunidade e eles queriam cantar um hino. E eles foram cantar aquele hino do Carlinhos Félix, o pardal encontrou casa. Sim. E a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. A glória de Deus se manifestou de um jeito como eu nunca tinha visto. Tinha uma menina que estava no culto, que ela me viu pela televisão, porque assim que eu começo a igreja, Deus me levou para a televisão, com patrocinador, com tudo. E essa menina estava sentada na última cadeira. A glória de Deus foi tão tamanha, o diabo ficou tão furioso, pega essa menina que está sentada na última cadeira e joga ela na frente do púlpito. Negócio doido, foi assim, uma loucura. Bom, o culto não teve fim. Não teve liturgia. Não. A liturgia não era nossa. O que acontece? Em outubro de 2000, a gente compra o primeiro terreno, com 20 pessoas na igreja, um terreno de $90 mil, Caramba. que estava à venda por 5 anos. O dono era um juiz e ele só queria à vista. Não vendia se não fosse à vista. Vendeu para nós. A entrada parcelada em 3 vezes, 10% no ato do contrato, 10% depois de 30 dias, 10% depois de 60 dias, e ele mesmo financiou para a gente pagar em 2 anos. Eu acredito, pastor. Então conseguiram comprar o prédio. Compramos o prédio. De forma sobrenatural. $90 mil. Janeiro de 2001. Precisava mais terra, senão a prefeitura não aprovava. Meu Deus. Igreja. O nosso terreno é um L hoje. Na época tinha o terreno de trás,
que não era do mesmo dono, era de outro dono. Aí vou eu procurar o dono. Veja bem, em 2000, sem falar inglês, sem falar espanhol, Numa terra diferente. negociando com gente, com juiz, negociando com empresário, porque o terreno de trás, o dono era um empresário da construção civil. Descobri o endereço da casa dele, fui na casa dele. Que doideira. Fui na casa dele. Bati na porta, tava chovendo pra caramba, ele me recebeu. Eu falei, eu sou pastor. Wow, I'm a Christian. Eu sou cristão também. O que você quer? Não, eu preciso comprar o seu terreno. Bom, naquela noite, comprei o terreno dele por $52.500, com 10% de entrada, 10% de entrada, e ele financiando o restante em 2 anos. Em Miami não se compra terreno financiado. Ou você tem o dinheiro para comprar, ou não compra. Casa, tudo bem. Depois que está construído, você consegue financiamento, tudo, mas eles não dão financiamento para terreno. Não dá. Resumo, compramos 2001, compramos o segundo terreno. 2002, a gente muda o zoning, que tinha que mudar o zoning, que era uma zona residencial, tinha que mudar o zoning para comercial. Para mudar o zoning e aprovar as plantas, precisava de $60 mil. Meu Deus do céu. O que mais ganhava, como eu já disse, era eu, $1.200 por mês, com 20 pessoas. Na igreja. Deus levanta, e eu posso falar aqui o nome, e as pessoas podem procurar. Moshe Segebre, repito, Moshe Segebre. Conheci ele numa festa de aniversário da irmã dele. Numa segunda-feira, depois desse aniversário, ele me chama para ir na casa dele. Eu oro por ele, oro pela esposa, oro pelos projetos dele. Naquele ano, ele deu $100 mil de oferta. Pagamos todos os custos e ainda sobrou dinheiro para dar início nas obras. Em 2003, no dia 10 de junho, eu estou fazendo um evento com Neuza Itioca. A Neuza Itioca chega, os tratores começam a trabalhar no terreno da igreja. Dia 29 de abril de 2004, a gente inaugurou a Rescue Church, o prédio próprio. A igreja nasce em 2000. Compro o primeiro terreno em outubro, compro o segundo terreno em janeiro, aprova as plantas em 2002, constrói o prédio, inaugura em 2004. Uau. Tem tantos milagres aí que não dá para falar num Vai podcast. Ter que ter parte 2 para pegar esses detalhes, porque que incrível, pastor. Foi assim. Então a gente vive o sobrenatural. Amém. E você entendeu o que era viver na fé. Eu aprendi a depender de Deus e não da própria força do braço. Um dia eu conto para você como é que Deus nos deu o green card, uma loucura. Ninguém nunca viu acontecer isso. Como Deus nos deu, sem falcatrua, sem tramóia, sem jeitinho. Isso. No jeito de Deus. E que tinha que ser. Na mão de Deus. Então, pastora Priscila, nós vamos precisar de muito podcast. Gente, quando eu ouvi ele pregando, eu não conhecia o senhor ainda, foi a primeira vez que eu ouvi e vi pregar. Eu fiquei vidrada, que eu disse assim, gente, um homem de 67 anos, com uma família incrível. Todos pastores. Todos pastores. Hoje, inclusive, está sendo pastoreado por um dos filhos. Isso, eu sou ovelha do meu filho mais novo. Uau, olha só que coisa incrível. Né? E eu disse assim, eu preciso ouvir essa história. Filhos, eu sei. São talentosos. Quem quiser procurar, procura lá. PR_F_Silva. Que é o Instagram do meu filho. Mais velho? Caçula. É Caçula, que hoje te pastoreia. E hoje me pastoreia. Sim. Ele é o pastor da igreja em português. O Eduardo, que trabalha há 18 anos em uma rádio evangélica, é o pastor da igreja em espanhol. O mais velho, que fez 46 essa semana, está plantando em Jacksonville uma igreja. A última reunião tinha quase 50 pessoas. Aleluia. Questão de meses. São talentosos, cantam, pregam, ensinam, são músicos, né? E eles decidiram ser ministros do evangelho.
Pra você ter uma ideia da influência da música na vida deles, você já deve ter ouvido falar de Gloria Estefan. Canta um pouquinho ali. Sim, Gloria Estefan é uma cantora Cantora. cubana famosa em Emílio Stefani e Gloria Estefan. A Gloria Estefan é uma cantora popular cubana. Gente séria, mas não são evangélicos. Sim. Meu filho acho que já gravou 4 músicas com ela. Uau. Vai ganhar. Em nome de Jesus, ela. Já gravou 4. Inclusive, um dia a gente tá assistindo a televisão, só os famosos aparecem lá. Aparece o Eduardo da Uau. Silva na Times Square. Uau! Na Times Square. Que é isso? Na Times Square. Univision é um canal famosíssimo lá, Sim. hispano. Nós estamos lá assistindo daqui a pouco. Eduardo tá lá na Que Univision. incrível. E teve uma música bem conhecida aqui no Brasil que você cantou. Isso, o A Terra Ouve Rugir, né? Fernanda agora acaba, né, o Leão já tem quase, acho que 1 milhão, mais de 1 milhão de views. A terra ouve o rugir do Leão de Judá. Então ele gravou essa, gravou Gratidão, gravou Esperança, que são músicas assim lindíssimas. Sim. Tem muitas outras músicas, História de Amor. Já ouviu falar em História de Amor? Talvez já cantou. Vou contar uma história de amor real. O Melk Vilar gravou essa canção, Caramba. explodiu aqui no Brasil. E recentemente agora ele gravou em São Paulo, junto com o pastor Rodrigo Soeiro, que são parceiros. Essa música História Real, Amor Real, ele fez em composição na sala da nossa casa com o pastor Rodrigo Soeiro, da igreja Adai. Que maravilhoso. Então é tudo gente que você pode checar e saber que são histórias verdades, verídicas. Sim, com certeza. E agora ele gravou, há uns 2, 3 meses atrás, com uma orquestra linda, maravilhosa. A música, deixa eu lembrar aqui agora, direitinho, para não falhar. Inclusive teve o lançamento, né? Se Isto Não For Amor. Se isto não for amor. Amor. Nossa, que O maravilha. oceano Um clássico. secou. Podemos fazer uma dupla aqui, né? Ô, pastor, não. Deixa Você faz a primeira, eu faço a então segunda. Vamos, então vamos. Ó, pro próximo podcast, parte 2, Próximo, né? próximo. A gente Então, ensaia. é isso aí. Um pouquinho, né? Não tinha como essa história ficar só numa live palhoça. Não tinha como. Eu precisava trazer para que você pudesse ter acesso. Pastor, que maravilhoso. Vamos às escrituras. Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 45, diz assim: Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por que esse texto, pastor? Então, nós estamos orando e Deus falou com a minha esposa. Ela é muito calada, muito reservada, uma mulher super recatada. E Deus falou com ela que o nome da igreja ia ser Resgate. Uau. Aí eu estou orando, abro a Bíblia e dou de cara com esse texto. Que o Resgate. Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aí que nasceu então a comunidade evangélica Resgate, que depois ficou internacional, ela virou Rescue International Ministry, que abriu igreja em Honduras, na Guatemala, abriu igreja no México, e aí ficou Que história Rescue incrível. International Ministry, que é o registro. E a gente tem então Rescue Church Miami, Rescue Church Jacksonville, já teve Rescue Church Orlando, Rescue Church Ocala, Rescue Church Santo André, Rescue Church Porto Seguro, Rescue Aleluia. Church Pontes e Lacerda no Mato Grosso. Que incrível, pastor. E aí foi. Que história fantástica. E agora, para a gente poder finalizar, uma palavra final que você queira dar para quem está nos ouvindo ali. O que eu posso dizer para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, né? Para aqueles que estão nos acompanhando. Tanto no YouTube, Spotify, onde você estiver. Onde estiver conectado aí, né? Que a coisa mais importante é ter Jesus como Senhor e Salvador. Os meus pais sempre me deram a liberdade de escolher ser ou não ser cristão. Eu passei a mesma liberdade para os meus filhos, mas eu sempre dizia:
Se vocês quiserem passar a eternidade com o papai, vocês precisam de Jesus. Eu não abro mão de Jesus. Eu abro mão de bens materiais, eu abro mão da fama, eu abro mão do dinheiro, mas eu não abro mão de Jesus. Porque quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Então você que está aí conectado com a gente, né? Não importa o meio pelo qual você se conectou. Se você já é cristão, nunca desista da sua jornada, da sua caminhada. Se você ainda não é, o melhor conselho, e as pessoas dizem, se conselho fosse bom, se vendia, eu estou dando de graça. O melhor conselho, porque a palavra de Deus diz que na multidão dos conselhos, há sabedoria. Eu já tive muito dinheiro, eu já tive muito reconhecimento, e nada disso preenche o vazio da nossa alma. Jesus. Jesus é a resposta para todas as áreas da nossa vida. Você quer ser feliz? Quer ter um casamento feliz? Quer viver em paz? Quer ter paz interior? Você só vai alcançar se Jesus for o teu Senhor. Aleluia. Porque Salvador todo mundo quer. Ah, me salva dessa situação, me salva, me livra, né? Me cura. Mas senhorio é o mais importante. É se submeter a esse senhorio, né? O senhorio de Jesus faz toda a diferença. Amém. Então, a minha recomendação, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É o que diz, né, no Salmo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, ele tudo fará. Deleita-te no Senhor e ele concederá os desejos do teu coração. Aleluia. Essa é a minha palavra para os nossos acompanhantes. Nossos acompanhantes. Pastor, que honra. Mais uma vez, estou te agradecendo, porque eu sei que o senhor tem muitos a fazer, está cheio de agenda e mesmo assim deixou esse tempinho para nós. Uma alegria para mim. Obrigada. Eu amo falar de Jesus. Obrigada. E eu amo falar do poder dessa palavra. Do que ele fez na sua vida. Eu amo falar do poder do nome de Jesus. Né, que Paulo escreve em Efésios, nome que está acima de todo nome. Né? Muitos já tentaram destruir o nome de Jesus, ou acabar com o cristianismo, ou acabar com Jesus. Mas cada vez ele se fortalece mais. E assim será até que ele volte. E o que eu acho lindo, né? E com isso eu concluo, o cristianismo é diferente de todas as demais religiões. As outras religiões é eu que vou em direção ao seu fundador, ao Deus dela. O cristianismo é Deus vindo ao encontro do homem. Em resgate desse homem, né? Por isso que ele diz, né? Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Então é Deus, se não for amor. O oceano secou, não há estrelas nos céus. As andorinhas não voam mais, se isto não for amor. O céu não é real, tudo perde o valor, se isto não for amor. Aleluia. Amém? Oh, glória! Pastor, eu falei lá no início que o senhor iria orar pelos enfermos. Vamos fazer essa oração. Você que está aí do outro lado e tiver com a enfermidade, puder colocar sua mão nessa enfermidade, ou coloque a mão no seu coração. Ou se você está representando alguém, fale, ore aí junto conosco por essa pessoa, coloque essa pessoa em oração. E eu creio que o sobrenatural do Senhor, que agiu na vida do pastor, que o Senhor curou ele, pode curar quem está aí do outro lado, em nome de Jesus.
Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado pela presença palpável do Espírito Santo aqui, Senhor. A tua glória inunda o nosso ser, a tua glória inunda esse ambiente, Senhor. Esse ambiente está impregnado pela presença gloriosa do Espírito Santo. E eu tenho certeza, Senhor, que todas as pessoas que estão conectadas, ligadas, Senhor, nesse momento conosco, elas também estão sentindo o impacto da tua presença, o impacto da tua glória, o impacto do poder do teu nome e da tua palavra. Que nessa hora, Senhor, os enfermos sejam curados. Não importa a enfermidade, câncer, AIDS, tuberculose, problemas no fígado, problema no rim, problema no estômago, problemas, Senhor, no útero, nos ovários. Ó, Senhor, visão, audição, Senhor. Nessa hora, há poder no teu nome para curar toda e qualquer enfermidade, para trazer cura, para trazer libertação, para trazer salvação, para trazer restauração de casamentos, restauração de famílias, trazer, Senhor, filhos de volta para casa, para libertar filhos da cocaína, da maconha, do crack, do cigarro, do álcool. Ó Deus, para restaurar casamentos, para restaurar, Senhor, a paz interior. Nós cremos no poder do teu nome, Jesus, e declaramos que os enfermos estão sendo curados, que os cativos estão sendo libertos, que os cegos estão recebendo visão, que o mudo está falando, que o surdo está ouvindo. Oh meu Deus, oh meu Deus, há poder no teu nome, há poder no teu nome, Senhor. Inunda esse carro, inunda essa casa, inunda esse escritório, inunda esse celular. Meu Deus, oramos certos de que o milagre já aconteceu. Para a glória e honra do teu nome, nós oramos agradecidos por todos os milagres. O milagre da cura, o milagre da salvação, o milagre da provisão. Oramos no teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Pastor, um beijo para sua esposa, para sua família. Tem netos, tem meu netos, Deus, tem que netos. delícia. São 6. 6 netos, 6. 3 filhos, 6 netos, uma esposa linda. Que Deus abençoe vocês. Obrigada por disponibilizar esse homem de Deus 2 meses aqui no Brasil, para que ele pudesse fazer essa obra linda. Que Deus abençoe o ministério, pastor. Amém. Que Deus abençoe. Estão todos convidados para ir conhecer a Rescue Church Miami. Está lá no Instagram, Rescue Church Miami. Segue aí. Eu tô lá. Segue não, acompanha. Ui, gente, eu vou pegar. Eu tô lá, pastor José Carlos Silva, tudo juntinho, pastor José Carlos Silva. Tô eu e a minha gata de azul, não vai ter como errar. Não tem como errar, tá lindo demais. Obrigado, pastora Priscila. Obrigada. Obrigado, pastor Diego. Obrigado por esse momento tão especial. Obrigada, pastor. Feliz demais. Amém. Feliz demais é a música do pastor Diego, hein? Feliz demais. Feliz demais. Estamos todos no meu espírito. Ele gente, tinha que estar aqui para cantar, né? Verdade. Ele se fugiu, mas no próximo ele vai estar. Quem sabe que a esposa também vem junto. Olha que bênção, os 4. Deus abençoe você. Obrigada por nos acompanhar. Você que está no Spotify, ouça a música que o pastor José Carlos escolheu para esse episódio. E você que está no YouTube, acompanhe as fotos dessa trajetória linda que a gente contou aqui. E que Deus abençoe você e até o próximo Tete a Tete. Não sei o que ele viu em mim, não sei por qual razão me escolheu. Pra me salvar ele escolheu a cruz. Pra me dar vida foi que ele morreu. Eu não tinha nada para oferecer. Eu sei que nada fiz para merecer. E os meus defeitos ele não olhou. Simplesmente ele me amou. Isso é amor, meu Deus. Isso é amor e tem um nome. Isso é amor, isso é amor e tem um nome. Vamos dizer esse nome bem alto.
O amor tem um nome, o amor tem